Olá, você acredita em destino? Já pensou sobre isso? Será que algumas coisas da nossa vida, do caminho, da nossa jornada já estão predestinadas? Já foram escolhidas por algum mecanismo do universo, da vida? E não importando aquilo que venhamos a escolher, de fato, algo já nos aguarda. Será que lá na frente eu vou chegar num determinado lugar que já está reservado para mim? Você já pensou sobre isso? Às vezes a gente tem mesmo essa sensação de que tem coisas que nos acontecem à revelia de nossas escolhas. Parece que já estavam lá. E que não importa aquilo que venhamos a escolher, não importa se desejemos isso ou não, o fato é que caminhamos justamente para aquele lugar, para aquele destino. É meu destino, nós costumamos dizer. Isso é coisa do destino. Não é possível, parece que é meu destino passar por isso. Então é muito comum nós usarmos essa expressão, a palavra destino, para explicarmos alguns acontecimentos que surgem na nossa vida. Destino todos nós temos. Destino no sentido de que estamos direcionados a algum lugar. Nós temos um destino. Para onde você está indo? Nós estamos indo para algum lugar. Ninguém está indo para lugar algum, para lugar nenhum. Todos nós vamos para algum lugar. Algo nos aguarda na nossa vida, na nossa jornada, no nosso caminho. E de fato, alguns acontecimentos parecem estar à nossa revelia, direcionados para a nossa vida. Parece que algumas coisas que acontecem com a gente, algumas situações que surgem, temos a sensação de que foram colocadas ali por algo, por alguém, por alguma força. Então, quando falamos um pouco a respeito de destino, de um lado nós temos essa consciência, não, esse destino pronto não, porque nós temos livre-arbítrio. Então, a gente pode escolher as coisas que a gente faz, a gente define o caminho que a gente segue. Nós temos sim participação e cada um constrói para si o destino que quer. Todos temos condições e todas as condições, todas as possibilidades estão abertas para cada um de nós. Temos consciência disso e cada um vai seguindo passo por passo, escolha por escolha e vai construindo para si o destino que vai ter. Acho que todos concordamos com isso, mas também acredito eu que todos concordamos com outra fala. Quando a gente diz assim, mas tem coisas que parece que a gente não fez não. Tem muitas situações que a gente vive e que surgem na nossa vida e que a gente tem certeza que nós não geramos isso, que não foi escolha nossa. Ninguém gostaria, por exemplo, de escolher passar por uma dor, por um sofrimento, por uma perda, enfrentar algum obstáculo. Isso que estamos vivendo hoje, esse estado da pandemia, dessa crise global, ninguém quis isso para seu destino. Ninguém escolheu isso. Por outro lado, a gente diz assim, será que não? Será que de fato nós não fizemos nada e não temos nenhuma responsabilidade para ter gerado, provocado, atraído isso que estamos vivendo? Percebe então que existe essa dualidade de pensamento? Às vezes é muito claro que eu escolhi aquilo que me aconteceu e a gente assume a responsabilidade. Outras horas a gente sente como se tivesse sido pego de surpresa. Nossa, não vi de onde veio isso. Parece que caiu do céu, a gente costuma falar. Como é que isso surgiu? Eu não percebi que isso estava ali, bem à minha frente.
Então nós ficamos entre uma explicação e outra. Ainda não temos certeza a respeito dessa definição do que é destino causado aleatoriamente pela vida e do que é destino gerado por nós, pelas nossas escolhas. E também não gastamos muito tempo pensando nisso. Primeiro porque essas coisas da vida que acontecem, elas são difíceis de serem entendidas. A gente ainda não tem ciência para explicar muitas coisas, não conhecemos todos os mecanismos que regem a vida para explicar o que gera o que. Então, não sabemos, não temos condição, equipamento, ciência para poder falar sobre isso, deixamos para lá. Pelo menos não vamos investigar se existem outras formas de compreender que não sejam científicas, porque daí talvez tenhamos oportunidade de encontrar, sim, formas de explicar situações que a ciência diz que são inexplicáveis. Mas existe também um outro motivo, uma outra razão pela qual nós muitas vezes deixamos para lá essa história de pensar sobre o destino. É porque muitas vezes, se olharmos um pouquinho mais profundamente em nós mesmos, nós vamos perceber que de fato aquilo que eu jurei que não tinha sido escolha minha, talvez tenha sim alguma coisa a ver comigo. Mas isso dói, isso dá trabalho, isso também é difícil. Então, de novo, deixa para lá, vamos tocando a vida, destino, não destino, vamos vivendo um dia de cada vez e a gente vai seguindo o caminho. É uma escolha, não vamos pensar e vamos aceitar e vamos lidar com o que nos acontece. Pode ser também, às vezes talvez seja até a mais interessante escolha de se fazer. Mas a nossa proposta hoje é que a gente pense um pouquinho a respeito disso. O que nos cabe, o que não nos cabe. O que é possível, o que eu tenho nas minhas mãos. Quais são as rédeas que eu sou capaz de segurar, de soltar, de direcionar na minha vida, para que eu encontre o destino que eu escolho? E quais são as rédeas que não estão nas minhas mãos? E que eu não sei bem em mãos de quem estão. Aí é uma questão de crença até. Vamos aprofundar um pouquinho para que a gente possa, pelo menos, ampliar um pouco nossa consciência a respeito do que de fato nos cabe. E o que eu não posso, não tenho mecanismo suficiente para lidar e vou precisar então aceitar e me adaptar. Na mitologia grega existe um conto, existe um mito. E na mitologia grega ela se chama, é uma deusa, é a história de uma deusa. Ela se chama a deusa Tique. E a deusa Tique, os gregos antigos, que explicavam os fenômenos naturais, lidavam com as questões existenciais de uma forma intuitiva, eles observavam muito de acordo com as suas percepções, até porque as ciências não estavam desenvolvidas, não existia ainda esse método empírico, não existia tecnologia para poder fazer uma observação mais metódica ou metodológica a respeito das coisas que aconteciam no mundo, na vida. Então, os antigos, as primeiras civilizações, eles lidavam com isso de uma forma muito subjetiva, não objetiva. É uma outra forma de lidar. E por mais que a ciência objetiva diga que não tem sentido, o fato é que isso ajudou e muito a humanidade a evoluir, a se entender e a compreender muitas coisas a respeito da vida. Até hoje nós reconhecemos que existe muita sabedoria, por exemplo, nos ditos populares, que são criados pela simples observação de pessoas simples. Não são recursos desenvolvidos em academia nem em laboratórios. São percepções de pessoas com bastante experiência de vida. São recursos que são passados oralmente de geração para geração. Então o fato é que precisamos reconhecer que sim, nos mitos, nas parábolas antigas, existe muito conhecimento, um conhecimento adquirido de forma intuitiva, mas nem por isso desvalorizado, pelo contrário, muito importante para cada um de nós. E a deusa Tique, da mitologia grega, ela era tida
como essa representação dos fenômenos que acontecem nas nossas vidas e que chamamos de destino. Diz então na mitologia que a deusa Tique, ela passeava pelo mundo e ela ia distribuindo os seus recursos. E ora, esses recursos eram sentidos como algo de sorte, de benefícios, de tesouros, de bênçãos. E ora, os recursos que ela distribuía eram tidos como prejuízo, azar, aquilo que a gente não deseja. E ela distribuía esses recursos aleatoriamente. A deusa Tique não tinha preferências nem preferidos. Tanto que muitas vezes ela é representada com uma venda nos olhos. E ela levava esse cesto e ela ia distribuindo as bênçãos ou as maldições, as dificuldades, os obstáculos. Aqui ela gerava um benefício, ali ela causava um prejuízo. Era assim que eles explicavam. Isso que me aconteceu, esse destino que eu cheguei, por que eu cheguei nele e tive essa sorte? Coisas da deusa Tique. E se eu cheguei num lugar e causou em mim algum prejuízo e tive alguma perda? Deusa Tique, aleatória. Na mitologia romana ela era chamada de deusa Fortuna. Fortuna, aquilo que a sorte que nos aguarda, ou a falta da fortuna, né? A desfortuna, quer dizer, aquilo que eu encontrei de perda, de dificuldade. Era assim que a mitologia explicava essa história aleatória dos acontecimentos em nossas vidas. E nós vamos continuar pensando um pouquinho a respeito disso, aprofundando já já. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas estamos conversando a respeito de destino. Existe destino? Não existe? O destino é obra do acaso? O destino é responsabilidade nossa? Tem a ver com nossas escolhas? Ou é aleatório as nossas escolhas? É algo que surge do acaso do além, de um lugar que nós não sabemos a origem? Ou não? Ele está inteiramente nas nossas mãos? Já pensaram sobre isso? Nós falamos também da mitologia, do quanto que os antigos gregos, romanos, as primeiras civilizações, atribuíam a sorte ou o azar à obra dos deuses, né, das deusas. Tique na mitologia grega e Fortuna na mitologia romana. O quanto que eles explicavam dessa forma. Aquilo que eu não consigo enxergar, por que aconteceu, de onde surgiu, por que eu cheguei nesse lugar, eu não vi que eu estava caminhando para cá. Isso simplesmente apareceu na minha vida. E eles diziam, então, obra dos deuses. E muito interessante, porque os deuses na mitologia antiga, eles não eram como hoje a gente compreende, né? Deus como perfeito, como luz, como amor. Eles enxergavam os deuses muito mais próximos ao lado humano do ser. Então os deuses, eles tinham essa oscilação. Ora, os deuses estavam bem e geravam fortuna e geravam benefícios e favoreciam a humanidade, e ora, os deuses estavam surtados, atacados, e eles causavam prejuízos, embaraços e dificuldades. Também na Índia, aquela religião
ancestral que eles professam, o hinduísmo, é cheio de deuses. E existe também um dos deuses da religião hinduísta, e eles acreditam que esse Deus, ele também gera pra gente o que a gente precisa. Algumas vezes é um benefício, é uma sorte, é uma bênção, como costumamos dizer, bênção de Deus. Mas eles acreditam também que esse mesmo Deus pode se entender que precisamos de um obstáculo para crescer, para parar, para repensar, para mudar de trajetória. Esse mesmo Deus gera para a gente um obstáculo, também como bênção, no ponto de vista do Deus, mas não no nosso, porque não gostamos de obstáculo, de dificuldade, de perda ou de sofrimento. Mas esses deuses entendidos lá atrás, eles sim poderiam nos brindar com a falta da fortuna ou da sorte. Poderia colocar no nosso destino coisas que não são interessantes para o nosso ego, mas que nos fariam crescer. Na verdade, o nosso Deus de hoje, o Deus que nós acreditamos, esse Deus das religiões monoteístas, esse Criador, ele não é muito diferente. Nós é que o desejamos diferente. Nós é que muitas vezes fazemos questão de atribuir a Ele somente as bênçãos que nos agradam. E não entendemos quantas vezes Ele nos oferece alguma situação difícil para podermos lidar e aprender, crescer. Então, o fato é que a gente no fim entende que algumas coisas nós provocamos porque fica claro que aquela conduta nossa gerou isso ou aquilo em nossas vidas. Outras vezes parece realmente obra dos deuses, né? Ou de Deus, ou da vida. Mas não no sentido de punição, de castigo. Não nesse humor irônico de quem de fora quer atrapalhar a nossa vida, não. Mas no sentido de, deixa eu colocar uma prova a mais, uma oportunidade de crescimento. E crescer é isso, precisa de disciplina, precisa que a gente pare, precisa que a gente se recoloque na vida, precisa que a gente se readapte, e tudo isso faz com que a gente amadureça, se fortaleça, aprenda novos caminhos. Então sim, existe algo que nós não compreendemos bem, cada um de nós, de acordo com nossa crença, vai atribuir isso a um ou outro Deus ou alguma outra explicação que está além da nossa capacidade limitada de ação, mas a gente entende, a nossa lógica nos diz que não fomos fadados, não fomos direcionados a sofrer. Não existe um sofrimento no sentido de nos fazer nos punir, mas existe sim desafios que nos fazem crescer, que nos obrigam a nos fortalecer, a nos adaptar ou readaptar. Mas será que toda vez que eu olho para fora e enxergo algo que surgiu no meu entendimento do além, do nada, será que de fato isso veio do nada? Será que de fato isso é obra de Deus, ou dos deuses, ou da vida? Será que está tão simples para conseguirmos identificar o que fui eu que fiz para mim? E o que não fui eu que fiz, foi alguém de fora? Sabe por quê? Porque temos uma tendência, muito facilmente nós temos esse automatismo de jogar para o outro problema. Aquilo que acontece que não gostamos, é muito rápida essa tendência de olharmos para o lado tentando achar o culpado. Quem foi que fez isso? De onde veio? Quem foi? Quem foi o responsável? Quem causou isso na minha vida? Mas somos tão rápidos que não temos o tempo de olhar para a gente, para um segundo pensamento. Para termos a oportunidade de pensar, peraí, antes de eu dizer que foi o outro que fez, deixa eu ver se na verdade fui eu mesma que fiz, mas não estou querendo admitir ou olhando um pouco mais profundamente. Será que isso não saiu de mim sem que eu tivesse percebido? Será que não fui eu mesma que gerei isso, ainda que eu não consiga identificar logo? E aí a gente lembra de Jung. Jung diz assim, numa das suas frases, né, o psicólogo, o psiquiatra, ele diz assim:
aquilo que chamamos de destino, aquilo que entendemos como destino, muitas vezes, antes de estar no mundo de fora, estava dentro de nós. E, em outras palavras, ele afirma que aquilo dentro de nós que não nos esforçarmos por identificar, por reconhecer, um dia nos encontrará do lado de fora e chamaremos isso de destino. Então, ampliando um pouquinho nossa reflexão a respeito do destino, vamos pensar, será que tem coisas que me acontecem no mundo de fora, que eu tenho a sensação que surgiu do além e que na verdade foi gerada por algo que antes estava em mim? Sim. Os estudos mais recentes a respeito da psicologia profunda e da psicossomática, que é esse ramo que estuda o reflexo do nosso mundo interno, dos conflitos do inconsciente, no soma, no corpo. A psicossomática nos ajuda a entender a relação que existe entre os estados emocionais e a sua repercussão, a sua transferência para o corpo. Quantas doenças, se não todas, têm origem lá no âmago do nosso ser? Tem origem nos nossos complexos, conflitos, questões mal resolvidas, mágoas, raivas, emoções quaisquer que foram reprimidas, vidas que não foram vividas, desejos que não foram realizados. Tudo isso continua em nós, continua atuando através de nós, mas de forma inconsciente. Não percebemos que isso está gerando, acontecendo, transformando e produzindo situações, seja no corpo, seja na vida, e elas só existem porque um dia estiveram em nós e nós não dedicamos o tempo, a atenção para olhar, para mergulhar dentro e validar nossas dores, nossos conflitos, termos o tempo do autoconhecimento, de estar com a gente mesmo. Quando eu não vasculho o meu inconsciente, ele não tem chance de conversar comigo, de se mostrar. Então ele toma vida fora e nós chamamos isso de destino. Diferente um pouco, né? Mas a gente continua falando sobre isso daqui a pouco. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas estamos aqui conversando um pouco a respeito de questões internas que estão lá no nosso inconsciente e que muitas vezes elas acabam surgindo no mundo de fora na forma de acontecimentos que parecem, temos a percepção de que não são produzidos por nós mesmos. É muito difícil eu estar com um problema, por exemplo, algum sintoma físico, e alguém me dizer assim: ah, será que isso não é aquela mágoa que você carrega, que está se tornando uma doença? Eu concordo que na hora talvez surja uma raiva até e uma vontade de dizer: só faltava essa. Além do que eu passei aquela vez e da dor e do sofrimento de ter sido magoado, você ainda está sugerindo
que eu próprio transformei essa mágoa numa doença, eu não faria isso comigo. Sim, de fato eu não faria conscientemente. Mas o nosso problema é que não somos apenas consciência. Não sabemos tudo o que fazemos. Muitas das nossas escolhas, das nossas ações, elas acontecem frutos do nosso inconsciente. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em ato falho? Sabe quando a gente deixa escapar uma coisa que conscientemente a gente não queria, não iria deixar isso sair. E esse ato falho quer dizer escapou e eu acabo dizendo aquilo que eu não queria ter falado. E às vezes pago um mico, às vezes provoco uma briga e a gente sabe muito bem onde isso pode chegar. Então, quem é que em mim escolheu falar? Como assim escapou? Então nem sempre a consciência dá conta de tudo. Às vezes tem outro lado nosso que fala sem que a consciência autorize. Não há uma forma simples de explicar o funcionamento do inconsciente. Quer ver uma outra forma da gente perceber o quanto o inconsciente vive através de nós? Quando nós sonhamos. E a gente sonha com coisas que a gente se envergonha, a gente sonha com coisas que a gente jamais quereria sonhar, quando a gente sonha com morte de pessoas queridas. Quem é que produziu isso em mim? Quem é que conseguiu tomar conta da minha mente e colocar uma fantasia, criar uma história? Como que eu não consigo escolher o que eu sonho? Eu não consigo escolher o que eu sonho. Por quê? Porque a consciência que escolhe está adormecida. Ela não está atuando, ela foi desligada momentaneamente. Se a consciência está desligada, quem está escolhendo os sonhos? O inconsciente. Então o inconsciente não está morto, pelo contrário, ele vive muito mais através de nós do que somos capazes de imaginar. Os pesquisadores do inconsciente, do subconsciente, em outras formas de dizer, eles afirmam inclusive que esse nosso inconsciente escolhe através de nós na proporção de, a cada 100 escolhas, 98, se não 99, tem fruto no inconsciente. Então nós perguntamos, então o que é que eu escolho, conscientemente falando? Pois é, como que o meu inconsciente participa tanto da minha vida e eu nem sequer paro para pensar sobre ele? Como que eu acho que vou explicar tudo o que acontece na minha vida, fruto das minhas escolhas conscientes, se elas são desse tamanho? Às vezes eu falo assim, eu escolhi essa cor. Um exemplo muito simples para a gente entender o que eu quero dizer. Eu escolhi essa cor. Por que você escolheu essa cor? Porque eu gosto. Mas o que é gostar de uma cor? Desde quando você gosta? Por que você gosta? E talvez se eu conseguisse mergulhar no meu inconsciente, talvez eu entendesse. Tem um registro lá, por exemplo. Tem um registro lá de que quando eu era muito pequenininha, eu tinha um ursinho, por exemplo, e que ele me dava um certo acalento, e que ele era da cor azul, e que isso ficou... Estou imaginando algo, mas isso pode acontecer. Então, muitas vezes, aquilo que a gente escolhe, acreditando que está escolhendo conscientemente, muitas coisas vêm do nosso inconsciente. Nós escolhemos, mas não temos bem entendimento do porquê que escolhemos. Então o nosso inconsciente é muito poderoso. Ele atua através de nós. É por isso que Jung diz, aquilo que lá no inconsciente não é olhado, analisado, validado, quando eu não mergulho, aquele registro, ele vai uma hora ou outra aparecer lá na frente no meu caminho e eu vou chamá-lo de destino, no sentido de que eu não sei como é que aquilo surgiu na minha vida, pois surgiu, sabe de onde? De dentro de mim mesma. Pode ser que algumas situações sejam de fato aleatórias e uma questão de vida, de Deus, daquilo que a gente queira acreditar. Mas nem todas as nossas explicações a respeito de que isso me aconteceu, não foi eu que fiz, que a gente não tenha tanta rapidez em afirmar, em ter certeza. Será que não foi eu mesmo? Inconscientemente que gerei esse problema, essa dificuldade? Será que isso que aconteceu, por outro lado, essa sorte grande que eu tive, olha que sorte que o fulano teve, porque ele não fez nada para acontecer aquilo, não sei.
Talvez ele não tenha feito algo aparente que a nossa consciência detecte, mas talvez lá dentro ele tenha uma energia boa que acabe atraindo coisas interessantes para a sua vida. Ele tenha registros, crenças de que ele pode, de que aquilo vai dar certo. Ou, em outras palavras, o poder do pensamento, como a gente costuma dizer, a fé, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Então, conscientemente, eu não sei como essa coisa legal me aconteceu, eu não fiz nada. Mas inconscientemente, você deve ter bons registros que geraram isso na sua vida. Então, é interessante a gente pensar, por exemplo, o apóstolo Paulo costumava dizer, lá tem nos seus registros no Evangelho, poxa, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Era uma outra forma dele dizer, eu planejo o meu futuro, eu escolho o meu destino, quero fazer tal coisa e eu não consigo. Outras vezes eu digo assim, não quero que isso me aconteça, não vou fazer, eu escolho não fazer. E de repente aquilo eu estou fazendo. Ele mostra pra gente de uma maneira também fácil de entender que nós não somos tão simples de sermos decifrados, explicados. Nós não funcionamos só na nossa consciência. Nossas escolhas não são apenas essas criadas na nossa mente, planejadamente. Então, aquilo que me acontece, aquilo que surge na minha vida, será que fui eu que fiz? A maior parte das vezes, sim, fui eu que fiz. Mas como? Eu não faria isso. Pois é, conscientemente não, mas isso não impede que inconscientemente a gente venha a gerar isso na nossa vida. Algo que estava em nós desconhecido surge na nossa frente e nós achamos que isso é um destino vindo de fora. Então, mais tempo para que a gente consiga perceber se isso de fato que eu enxergo como destino é meu ou não é meu. E nós vamos perceber que a maior parte das vezes pode sim ter relação com nossos estados internos desconhecidos. Então, entre a vitimização, ó céus, ó dia, ó azar, olha o que me aconteceu, esse destino não gosta de mim, ele é cruel comigo, tudo de mal me acontece. Quando então percebermos que estamos indo por esse caminho de vitimização, não sei, pode ser que conscientemente eu não sei como é que isso está me acontecendo, mas não quer dizer que isso não venha de mim, de algum lugar que eu não reconheço. Então, menos vitimização, mais responsabilização, mais autorresponsabilidade, menos pressa em admitir, não fui eu que fiz, mais oportunidade de pensar, será que não foi mesmo? Conscientemente não, mas será que não vale a pena um mergulho aqui dentro para tentar imaginar se pode existir alguma crença, algum registro que gere essas situações na minha vida de fora? Porque muitas vezes a gente vai perceber padrões. Sempre eu caio nisso, sempre eu chego nisso. Será que a deusa Fortuna fica só me mandando uma única coisa? Ou será que eu tenho um registro interno que vive me gerando essa situação e que precisa ser reconhecido para perder a força? Então, não, vítima não, nós não somos vítimas, nem de nós mesmos, nem da vida, nem de Deus. Nós temos sim responsabilidade, nós podemos assumir as rédeas cada vez mais. Só precisa de um pouco de tempo para si mesmo, para identificar no seu mundo interno aquilo que pode estar gerando situações externas, sentidas como destino, mas que de fato são produzidas por nós mesmos. Fica aí esse convite para essa reflexão.